Graça e paz, família de Deus. Continuando aqui no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, já já vamos terminar. E aprendemos aqui uma última parábola com Jesus. Na verdade, vamos falar muito pouco sobre ela, porque ela é bem parecida com a do joio e do trigo. Jesus fala dessa parábola da rede de pesca, quando é lançada, que pega todo tipo de peixe, mas que no dia do juízo haverá separação entre aqueles que realmente vão para o reino e aqueles que não vão. Nós vemos isso na parábola do joio e do trigo. Essa ideia se repete nessa parábola. Mas vemos aqui no versículo 51, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, e pergunta-lhes: vocês entenderam tudo isso? Jesus, assim como no Sermão do Monte, aqui foi um ensinamento muito extenso. Então ele faz essa pergunta aos discípulos. Na verdade, vamos fazer aqui um resumo de tudo isso. Jesus ensinou ali que a semente é lançada, a semente encontra resistência em alguns terrenos para que ela possa crescer e dar frutos. Somente os corações que foram curados, transformados pelo Senhor, que vão germinar essa semente e vai fazer com que ela dê frutos. E nós sabemos que ainda aqui, como aprendemos na parábola do joio e do trigo, ainda que ela cresça e dê frutos, ela vai enfrentar dificuldades, porque muitas vezes o joio vai crescer junto e muitas vezes vai atrapalhar. Porque como nessa parábola da rede, quando se lança a rede, se pega todo tipo de peixe. Às vezes vem coisas que nem peixes são, mas que tem que se fazer ali depois uma seleção e separar aquilo que é realmente útil e aquilo que não é. E assim a Bíblia diz que o Senhor fará naquele dia, no dia do juízo. Aprendemos também que o reino de Deus, ele precisa de dedicação para que possamos usufruir de tudo que existe nele, como nós aprendemos nas parábolas de Jesus contado aqui também, quando as pessoas abriram mão daquilo que eles tinham para poder adquirir aquelas coisas preciosas que eles encontraram. Nós aprendemos tudo isso. Aprendemos também que o reino de Deus, ele traz influência, ele nos capacita a ser influentes no mundo onde estamos, ainda que com toda a diversidade, como eu disse, ainda que vivendo no meio onde há joio no meio do trigo, vivendo num mundo onde há peixes que não são peixes destinados ao reino, como nessa parábola da rede de pesca. Mas o Senhor Jesus então continua dizendo aos discípulos, depois deles terem respondido que entendeu, Jesus fala algo importante. Olha, o mestre da lei, quando se torna discípulo do reino de Deus, ele é como um homem que tira coisas boas do seu tesouro, tanto boas, tanto novas quanto velhas. Aprendemos aqui uma lição muito importante. O quanto devemos evoluir no nosso conhecimento e evoluir também em todos os níveis, mas Jesus aqui fala do conhecimento. Quando Jesus termina as parábolas perguntando se os discípulos entenderam, é porque ele sabia que lá no começo nós aprendemos que ele falava em parábola e muitos teriam dificuldade de entender. E os mestres da lei muitas vezes tinham essa dificuldade, mas Jesus está dizendo que os seus ensinamentos deveriam ser valorizados, assim como as coisas antigas que eles já sabiam. Nós sabemos que muitas coisas com a vinda de Jesus a respeito da lei deixaram de ter valor, mas existem muitas coisas boas na lei, principalmente, por exemplo, nós podemos citar aqui o Decálogo, são coisas boas que existem na lei. Porém, aprendemos também que Mateus escreveu o seu evangelho como alvo, tendo como alvo os judeus. E muitas pessoas rejeitaram a Jesus porque não tiveram a mente aberta para observar os seus ensinamentos e aprender com ele. Se apegaram apenas àquilo que era antigo. Deram valor apenas à lei mosaica, aquilo que era antigo, não se abriram para receber aquilo que era novo. E na verdade, ao olharmos para os ensinamentos de Jesus, observamos nas Escrituras que ele diz, deixa bem claro, que a lei testificava dele, apontava para ele. Então o que Jesus veio trazer foi luz a respeito dos ensinamentos antigos. Algumas novas interpretações, como vimos no Sermão do Monte, sim, mas era porque a lei ela era rasa. Além de ter muitas coisas boas, apesar de ter muitas coisas boas, mas ela era rasa. Porque a Bíblia diz que quando veio a plenitude dos tempos, e essa plenitude é Jesus, nós temos a oportunidade de aprender as profundezas daquilo que o Senhor desejava quando instituiu a lei, quando deixou para nós o Antigo Testamento. Nós podemos aprender a partir de Jesus tudo aquilo que contém no Antigo Testamento que é princípio eterno do Senhor. Existem algumas coisas que são eternas, como eu disse, algumas coisas, por exemplo, que encontramos no Decálogo, algumas coisas que nós aprendemos desde o Antigo Testamento, que aqui o Senhor Jesus diz coisas velhas, que são boas. Mas se nós não nos abrirmos para o novo, nós jamais vamos conseguir evoluir, crescer e navegar mais profundo no conhecimento das coisas de Deus. E Jesus fala então que o mestre da lei,
ele deve estar atento e receber essas coisas novas e receber na sua casa para que ele possa dar valor àquilo que ele já tem e àquilo que ele tem recebido da parte de Jesus. Aqueles que não se abriram para o novo não reconheceram Jesus como Messias e perderam a oportunidade de reconhecê-lo e de alcançar a salvação. Que o Senhor nos dê a oportunidade de fazer como Paulo, que diz que nós temos que renovar a nossa mente. Renove a sua mente buscando o conhecimento a cada dia maior de Deus. Renove a sua mente e se abra para o novo, desde que o novo tenha fundamentos que realmente são os fundamentos de Deus. É claro que existem muitas doutrinas que estão vindo por aí que não são do Senhor Jesus, que não são de Deus. Mas quando nós temos o conhecimento daquilo que é antigo, temos um pouco de conhecimento daquilo que já existia nas Escrituras, temos conhecimento daquilo que já nos foi revelado, como os mestres da lei tinham, dificilmente seremos guiados por caminhos tortuosos aí por falsos mestres. Quando nós buscarmos o conhecimento de Deus, estejamos abertos para o novo, sim, mas desde que o novo esteja alicerçado naquilo que é eterno. Porque o que é eterno, como eu disse, a própria palavra, isso não muda. Isso realmente, às vezes, pode nos chegar como algo novo, mas é porque o nosso conhecimento é raso e nós estamos em um processo de crescimento, aprendendo mais com o Senhor e aprendendo a cada dia coisas boas e coisas novas que tem em Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê capacidade, pelo Teu Santo Espírito, de absorvermos essas coisas novas, essas coisas que o Senhor Jesus nos ensina na nossa experiência com Ele, e que Ele nos dê sabedoria para discernir as coisas novas que devem ser absorvidas por nós e as coisas novas que devem ser rechaçadas pelo Seu povo. Nem tudo que é novo deve ser aceitado. Aqui fica a grande lição. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus. E Ele deixou o Teu Espírito Santo para testificar no nosso coração aquilo que é dele e aquilo que não é. Esteja atento. Peça ao Espírito Santo a direção e peça a Ele que Ele te dê entendimento. Porque quando Jesus perguntou aos discípulos se eles entenderam, nós temos que entender que talvez essa pergunta também seja para nós. Nós temos entendido aquilo que tem chegado até nós? Aquilo que tem chegado até nós com talvez uma nova roupagem, tem chegado até a nós com uma nova cara, mas nós temos pedido ao Senhor para que Ele nos dê discernimento para sabermos se devemos aceitar ou não. Temos tido um entendimento, temos renovado a nossa mente a cada dia no Senhor. Que o Senhor nos ajude e nos guie nesse processo de renovação da nossa mente, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus. Um Deus, ó Pai, que fala ao nosso coração, testifica ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo aquilo que é do Senhor. Nossa oração hoje é para que o Senhor não nos permita cair nos laços, ó Pai, de homens que enganam fraudulosamente, que muitas vezes trazem coisas novas e que não são do Senhor, mas que as coisas novas que são do Senhor, que essas coisas novas que estão baseadas nos princípios eternos, que nós possamos absorvê-las sim, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender, ó Pai, aquilo que é realmente do Senhor e aquilo que não é. Nós sabemos que isso nós alcançaremos com o Teu Espírito Santo e que a graça do Senhor esteja sobre nós e que Ele nos guie em toda a verdade, para que possamos ter bons tesouros, ó Pai, na nossa casa, tanto velhos quanto novos, porque o Senhor nos guiará e nos mostrará aquilo que é tesouro e aquilo que deve ser tratado como lixo, esterco e aquilo que deve ser descartado. Que o Teu Espírito Santo nos guie, por amor ao Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Se você puder, deixe seu like, seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que o canal cresça e essa mensagem e esse canal, as mensagens desse canal possam chegar mais longe a cada dia, em nome de Jesus.